Eu recebi essa semana um pedido da senhora Elvira Maria Batista Lustosa, presidente do Conselho Regional do Serviço Social da 22ª Região, que abrange o Piauí, pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 152, do deputado Mauro Nazif, que acrescenta dispositivo à Lei 8.662, de 7 de junho de 93, para dispor sobre a duração da jornada de trabalho do assistente social. O projeto tem por finalidade fixar em 30 horas semanais a jornada de trabalho do assistente, que é hoje, como na regra geral, de 44 horas. Consta da justificativa do projeto. Os assistentes sociais constituem, sem dúvida, uma categoria cujo trabalho leva rapidamente à fadiga física, mental e emocional. São profissionais que atuam junto a pessoas que passam pelos mais diversos problemas, sejam hospitais, presídios, clínicas, centros de reabilitação ou em outras entidades destinadas ao acolhimento e à reinserção da pessoa na sociedade. Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais em 30 de abril de 2009, mediante parecer da senadora Lúcia Vânia, lido pelo senador Flávio Arne, dois dos maiores especialistas nessa casa na questão de assistência social. Segundo o parecer, é sabido que os profissionais que trabalham com ajuda, professor e médico, bombeiro, assistente social, enfermeiro, entre outros, e que apresentam alto grau de contato interpessoal, expõem-se mais aos agentes nocivos da atividade e têm a sua saúde física e mental, assim como a sua qualidade de vida e profissional mais afetadas, já que interagem de forma mais ativa com os usuários de seus serviços. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, o serviço social é uma profissão para aqueles com desejo de ajudar a melhorar a vida das pessoas. Por isso, o objeto de estudo dessa profissão é a questão social, com as consequentes desigualdades e lutas da sociedade, cabendo ao assistente social o enfrentamento da marginalização social. Ademais, o assistente social a desenvolver suas atividades depende do apoio do Estado, da iniciativa privada e de órgãos não governamentais que forneçam as condições, os meios e os recursos para que todos os cidadãos tenham acesso aos seus serviços. Ele não trabalha de forma autônoma e necessita de toda uma estrutura articulada, o que o faz sentir-se, por vezes, impotente para trabalhar no momento em que é depositário das expectativas das pessoas. Mais ainda, pesquisas apontam que entre os profissionais da saúde, o assistente social, ao lado do médico e do enfermeiro, é o que apresenta um dos maiores índices de